Atenção, rede da Metropolitana, para a próxima atração. Only you. E o Piracult de hoje continua com a sua temporada de conversas globais. A gente quer saber como esses jovens talentos que alcançaram o estrelato na maior emissora do país começaram sua carreira, sonharam com esse momento e conciliam com a sua vida pessoal. Ele tem apenas 20 anos, mas um currículo de dar inveja a muita gente grande e com mais tempo de estrada. Afinal de contas, parece pra gente que ele começa a cantar aos 10 anos... Tem uma temporada na Disney e agora chega ao elenco como um dos principais personagens do remake do Horário das 6, Elas por Elas. Senhoras e senhores, o Piracult de hoje recebe, diretamente do Rio de Janeiro, Dani Flomin. Boa tarde, Dani. Tudo bom, querido? E aí, Maurício, tudo bem com você? Tudo certo, queridão. Graças a Deus. Um prazer te receber, viu? Cara, prazer é todo meu. Preciso começar falando que eu fiquei feliz que eu tenho 2 anos, na verdade eu tô com 22 anos. Eu fiz recentemente, em outubro. Você tá com 22. Agora. Deixa eu puxar a orelha aqui da minha assessoria que mandou pra mim uma tela printada de 20, né? São Mas 22 eu gostei, anos a de gente idade. pode seguir com 20, não tem problema. É, isso aí. Não é por isso que a gente vai brigar, né? De forma alguma. Olha, a gente tá gravando com o Dani numa tarde chuvosa de sexta-feira aqui em Piracicaba. Foi um parto a gente conseguir conciliar essas agendas, afinal de contas, a gente não sabia que eram 2 judeus tentando conversar, não é? Então a gente começou esbarrando em uma questão de horário de faculdade, de terça-feira à noite, e depois a gente foi para uma tentativa de sábado de manhã. Aí quando o Dani abriu o jogo, não, através da assessoria de imprensa dele, né? Não, eu não posso gravar no sábado porque a gente guarda o Shabá. Aí foi uma tremenda puxada de orelha nesse judeu velho aqui, regresso da colônia em processo de reaculturação e que é meio relaxado com esses costumes. Dani, Maurício, foi uma honra isso, na verdade. E agora que a gente conseguiu conciliar a agenda, exato, vai ser mais especial ainda. É, 2 irmãos de fé e de sangue aí, de Abraão, batendo um papo sobre cultura, sobre produção, sobre carreira, sobre tanta coisa bacana. E 2 cariocas também, né? Porque afinal de 2 contas... cariocas, é verdade. 20 anos de Piracicaba não tiram de mim o chiadinho do biscoito atrás da porta. Certo? Eu vou te falar, aqui eu sou minoria, eu acabei me acostumando, né? A língua local. É porta, não se fala biscoito, é bolacha, né? Mas é muito importante manter esses contatos com a nossa raiz carioca, até para manter um nível de originalidade na nossa personalidade. Queria começar o nosso bate-papo perguntando... É fato que você começa aos 10 anos na carreira artística e cantando, é isso mesmo? É fato, Maurício. Na verdade, até antes, assim, se a gente pode dizer. Quando eu tinha 3 anos, eu já gostava muito de cantar. Então, assim, se tinha um karaokê, eu já estava ali cantando. Eu subia onde tivesse que subir para aparecer cantando ali. E aí, com 6 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar violão. Com uns 6 anos mesmo também, eu comecei a escrever já umas músicas, comecei a compor. Aí, com 8 anos, eu comecei a subir nos palcos profissionais, assim. Eu fui me inserindo em alguns palcos do Rio, assim, eu rodava um pouco da noite carioca, então eu cheguei a cantar com o Frejá, com o Jorge Israel, isso tudo muito pequenininho. Até que com 10 anos de idade, eu lancei o primeiro álbum produzido pelo Marcelo Susequinde, que foi o Mundo Mágico. E aí, quando eu lancei o Mundo Mágico, aí a gente teve um clipe que foi pro Globo, teve música em rádio, foi, enfim, na época o Globinho, o Billboard, foram vários setores, assim, falando sobre isso. Então, assim, com 10 anos eu digo que foi o oficial, digamos assim. Entendi. Mas isso aí foi sendo plantado desde uns 3 anos de idade. Ou bacana, quando eu nasci chorando em dó menor, né? Como minha mãe fala. Não duvido, não duvido. Sua família sempre apoiou essa veia artística? Ou existia, assim, alguma
perspectiva de que o Dani Flomin seguisse uma outra carreira familiar? Não, assim, minha família realmente, eu sou absolutamente grato aos meus pais, porque sempre me deram absoluto apoio, sabe? Sem titubear, sem achar que alguma coisa seria melhor. Sempre acharam que eu tinha que ser feliz e buscar isso, sempre incentivaram muito. Então, assim, eu lembro que eu saía da escola, os meus amigos iam jogar videogame ou iam ter que fazer um dever de casa, sei lá, eu ia pro estúdio, né? E ficava até de noite. E meus pais estavam comigo o tempo inteiro e dando força o tempo inteiro. Então, assim, eu sou absolutamente grato a eles. Que bacana. Bom, pelo cronograma que você passou aí, você começa a escrever música quase que com a idade que começa a ler e escrever também, né? Você alfabetizou nas letras e na arte quase que simultaneamente, é isso? Olha, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, Maurício, mas faz todo sentido. Sim. Eu comecei realmente a ter acesso à música mais ou menos quando estava sendo alfabetizado mesmo. E eu lembro que, assim, com 6, né, eu não sei se eu cheguei a escrever a música, mas eu compus, aí eu falava pro meu pai, aí meu pai acreditava, né? Teu pai, então, era o que a gente chama no português arcaico de amanuência. Quando a pessoa quer escrever e não tem quem escreva, não consegue escrever por alguma razão, ela usa alguém para quem ela dita e essa pessoa escreve. Teu pai foi coprodutor desde sempre. Vivendo e aprendendo. Amanuense. Amanuense, Mas é isso, ele sempre esteve do meu lado, assim, e de alguma forma, com certeza, um coprodutor. Compus muito tempo com ele também, até seguindo e me profissionalizando realmente. Bacana. Você citou nomes grandes aí. Frejá, por exemplo, é um ícone. Eu tive a oportunidade de assistir um show do Frejá aqui em Piracicaba, no Clube de Campo, com uma orquestra sinfônica junto. Foi algo assim... Aquilo arrebentou paradigmas, um show de 2014 que me marcou indelevelmente. Eu fui para fazer reportagem e fiz tietagem. Teu pai, tua mãe, tua família, tem alguém de tradição musical ou essa semente nasce com você? Então, assim, meu pai e minha mãe, eles tocam, cantam, meu pai compõe também, mas assim, quem levou isso adiante profissionalmente falando fui eu. Então, certamente, tive muita influência de casa, sem a menor dúvida, mas só que quem quis levar isso adiante foi... Não digo nem que fui eu somente, né? Foi através de mim, né? Fomos nós. Que bacana. Essa parceria familiar, eu sempre costumo frisar, assim, eu tenho a graça de conversar com muitos atores jovens, né? Alguns até bem mais jovens que você, né? Elenco de Terra e Paixão, acho que a gente cobriu todos. Para a coluna Piracute na Folha de Piracicaba. Porque agora a gente trabalha com conteúdos cruzados, né? Uma novidade. Esse programa vai ser lançado juntamente com a edição onde você vai ser capa do Caderno de Cultura da Folha de Piracicaba, vai ser num domingo. Então as pessoas que tiverem acesso ao jornal vão ter acesso ao QR Code que leva a esse episódio. E aqui do episódio também é um QR Code que leva até o PDF do jornal. Então é uma experiência riquíssima em termos de conteúdo para quem é fã ou quem quer conhecer melhor um artista de sucesso como você é. Passando pela Disney Plus, ou melhor dizendo, passando pela Disney, né? Como é que você chegou a ser chamado para uma primeira escalação de elenco lá? Olha, eu costumo dizer que a vida realmente não tem fórmula e as coisas vão acontecendo assim... de uma forma que às vezes a gente pode planejar tudo, mas eu já entendi que a gente planeja exatamente para a vida vir e desviar o caminho, sabe? Então, assim, a gente planeja para errar. Eu já sei que qualquer planejamento meu vai dar errado. Mas dar errado não é ruim, dar errado é maravilhoso, né? Então, assim, eu comecei com música, né? Como a gente estava falando, desde muito cedo. Sempre estudei atuação, mas nunca pensei, assim, realmente em trabalhar com. Realmente nunca considerei fortemente isso, assim, não estava dentro do meu escopo, assim, de possibilidades, pelo menos não inicialmente. E aí, eu já, então, estava inserido nesse meio, assim. Eu lembro que eu fiz uma live no meio da pandemia, uma live tocando piano aqui, tocando piano, cantando. Nisso, entrou o meu atual empresário, que assistiu a live, me chamou para dentro. E aí, enfim, aí eu recebi o convite da produção de elenco para fazer teste para Disney. Foram diversas etapas
até chegar na fase presencial. Eu lembro bem que quando pagaram um avião para eu ir para São Paulo para fazer a última etapa do teste, eu falei, eita, agora eu acho que tá ficando sério. Na hora que vem aquela vozinha, tripulação, cheque de portas, aí a ficha cai, né? Eu acho que, assim, como não era... Isso é uma coisa muito, muito doida, Maurício. Assim, como, apesar de ser uma coisa que eu sempre gostei, sempre estudei, mas não estava buscando ativamente eu acho que a ficha demorou muito para cair, se é que já caiu. Verdade. Porque assim, foi acontecendo de uma forma que como eu falei, eu não planejei, eu não esperava. Eu fui fazer o teste meio assim, tipo, cara, vou fazer um teste porque é um teste, estão querendo que eu faça o teste, eu faço com maior alegria. Mas assim, eu nunca ia imaginar avançar mais uma etapa, avançar mais uma etapa, avançar mais uma etapa. E aí, me mandarem para São Paulo para fazer o teste presencialmente, eu falei, opa, tá ficando sério. E aí, quando me escolheram, até hoje eu acho que eu não entendi muito bem. Você ainda se encanta, você ainda se fascina quando você encontra grandes nomes como, por exemplo, Matheus Solano? Olha, eu espero sempre me encantar, na verdade. Porque uma vez que a gente parar de se encantar pelo que a gente faz, acho que perde muito a graça. Então eu me encanto com tudo. Eu chego nos estúdios Globo fascinado. Eu gravo fascinado. Eu interajo com o Matheus Solano, que é um grande amigo, uma pessoa que tem o meu máximo respeito. Assim, eu adoro o Matheus, acho ele não somente como profissional, um cara espetacular, mas um ser humano muito incrível, que me abraçou, assim, realmente pegou na minha mão, então eu sou muito grato a ele. Também judeu. Também judeu, eu ia pontuar isso agora. Como estávamos falando. Então, assim, realmente é uma alegria para mim, né? Assim como na Disney, que eu trabalhei com a minha queridíssima amiga também maravilhosa, Malu Mader, e ela também, assim, é uma alegria e é um grande aprendizado. Então, assim, eu espero sempre me encantar e nunca ter que normalizar uma coisa que é tão incrível, que é poder aprender com pessoas que sabem tanto, em todos os sentidos. Certo. Bom, antes da gente falar da novela, porque eu sou muito noveleiro, eu sou assim, minha mulher até fala que lá em casa a gente paga a Sky para ter o canal Viva. Ela que ainda assiste alguma coisa de seriado em outros canais. Eu era fanzoca de vídeo show, e depois que o programa terminou eu fiquei meio órfão, mas aí o canal Viva, de certa forma, ainda me acalenta. Uma das minhas grandes frustrações é que eu não tenho tempo de assistir elas por elas em função do horário. Quando eu chego em casa, já é no meio da novela das 7, enfim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu queria falar sobre a sua indicação como melhor ator protagonista para a produção infanto-juvenil pelo seu papel em Mila no Multiverso. Fala um pouquinho primeiro da produção. O que é o Mila no Multiverso, para quem não conhece, e qual o papel que você teve na trama? Falando um pouquinho da produção, então. Mila no Multiverso é a primeira ficção científica da Disney no Brasil, né? Então teve um peso muito grande, assim, realmente, para o canal, né? Trazer uma produção brasileira, não só para o canal, como para o nosso país, né? Porque não somente apesar, mas em paralelo, além de ser uma produção Disney, que traz todos esses elementos de efeito especial, enfim, tudo aquela magia Disney que a gente conhece, a gente ainda trouxe elementos da cultura brasileira para dentro da série. Que, né? Bacana. E a série, além de conter tudo isso, ela também tem uma mensagem absurdamente relevante e importante sobre diversidade, né? Sobre inclusão, sobre a gente entender as diferenças. Então, assim, cada personagem ali conta uma história muito importante, representa uma categoria muito importante, né? Não é que meu papel falar dos outros, apesar de todos terem uma representatividade incrível, mas, assim, o meu personagem, o Pierre, foi um personagem de bastante desafio, né? Que é um personagem que tem suas características muito únicas, muito próprias, né? Que socialmente são entendidas
de forma muito preconceituosa, né? Então a gente precisa conversar mais sobre pessoas neurodivergentes, né? E o Pierre me deu um pouquinho da possibilidade de entrar nesse universo todo, né? Literalmente. E o mais interessante do Pierre, que, enfim, me fascina muito, é que ele, diferente dos outros personagens, ele tá em todos os universos ao mesmo tempo, né? Do multiverso. Ele tá em todos os universos, só que ele tá ao mesmo tempo. Então você imagina a doideira, a loucura na minha cabeça que tendo que criar ali um personagem. Sim. Que tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes já é difícil a gente ficar em um lugar só. Você imagina eu estar aqui falando com você, ao mesmo tempo eu tô brigando com alguém ali, tô fazendo uma prova ali. É quase um atributo de onisciência, só Deus é assim. Exatamente. Então, assim, o Pierre tem essa característica que é muito interessante, né, que a ficção científica trouxe aí pra gente, e realmente construir esse lugar, e a angústia desse lugar foi um grande desafio. Então, quando vem uma indicação, né, para um prêmio como esse prêmio, né, que pega toda a América Latina e a Espanha, realmente é uma grande, grande honra ser indicado a melhor ator protagonista para um produto infanto-juvenil. Não tenho nem palavras. Que bacana. Foi feita essa indicação, já houve a premiação, já se sabe quem conquistou o papel, ou você está no páreo? Não. Já houve essa premiação. Sim. Foi um super colega, enfim, maravilhoso também. Mas, assim, realmente, esse prêmio, ele tem mais de 600 jurados. Uau! Né? Jurados ali, totalmente qualificados do mercado. Então, assim, chegar, né, a ser um finalista disso, realmente, para mim, foi uma conquista muito grande. E eu fico muito feliz. Até pela complexidade do personagem, eu nunca assisti, porque, assim... Lá em casa, a minha caçula já tá com 17, ela tá numa outra vibe agora, enfim, trabalha fora, estuda, namora, sai com os amigos. Mas durante muito tempo eu fui obrigado, até fazer uma denúncia aqui agora para quem nos acompanha, tá? As Nações Unidas, se é que tem algum organismo que me defenda, durante muito tempo eu fui obrigado a assistir Violeta. Eu maratonava Violeta na Disney. Porque a minha filha assistia... meu filho, eu fui exposto a coisa mais pesada, eu tive que assistir Carinha de Anjo. Entendeu? Carrossel, terceira versão, assisti também, né? Agora eu tô com netos pequenos, então eu ainda vou ter um delayzinho, né? Um tempo de descanso, né? Mas agora que você fala do personagem com essa profundidade, eu também sou professor de teatro, isso acaba me interessando mais ainda. Você assistiu Fragmentado, o filme? Primeiro, preciso falar que, uau, que legal, não sabia que você é professor de teatro. Ano que vem eu completo 30 anos de carreira como professor de teatro. Eu comecei no bairro de Cascadura, no Rio de Janeiro. Eu tinha 19 anos. Era uma companhia de teatro com 40 adolescentes, todos mais novos que você. Ou seja, era um adolescente dirigindo os outros, né? A gente montou um texto chamado Angola, a Saga de um Povo, fui eu que escrevi. Esse texto foi tão relevante na época que o Adido Cultural, que representa o equivalente ao embaixador de Angola no Brasil, ele foi nos assistir, me chamou para um almoço, enfim, me criou até uma expectativa de um dia visitar Angola. Depois a gente acabou perdendo contato, naquela época, em 1994, não existia internet, né? Eu mesmo nem telefone celular tinha, o contato se perdeu, mas a memória disso tudo ficou. Mas me fala do Fragmentado filme, você viu? Não, eu não vi. Me conta um pouquinho. Olha, no Fragmentado, na verdade, ele faz parte de uma trilogia, né? Tem Fragmentado, eu não vou lembrar agora o nome do protagonista, mas enquanto a gente conversa, eu vou pedir o pessoal da edição agora na pós-produção para colocar alguns takes aí para quem estiver em casa, enquanto a gente fala, ver as cenas. Trilogia de Fragmentado, Corpo Fechado e O Homem de Vidro, se não me engano, né? Could you help us? Okay, I have a window in my room. Maybe you could show us. Oh, that's here. Now it's closed. Now it's open. Did you think it was a real window? So you could leave? An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. What will happen when he unlocks?
unlocks the potential of his brain. There is no limit to what he can become. Tonight is a sacred night. You will be in the presence of something greater. The world will understand now. The beast is real. He's done awful things to people, and he'll do awful things to you. São 3 personalidades muito próximas do Pierre que você descreveu. O Fragmentado, se não me engano, ele tem 17 personalidades na cabeça dele. Ele é neurodivergente, assim, é uma potência exponencial, né? E vale a pena você ver. Uau, muito obrigado pela dica. Eu utilizo muito com turmas de atores adolescentes para falar sobre construção do personagem, sobre foco narrativo, uma série de coisas. O professor que tiver interesse de pegar Fragmentado para aplicar em sala de aula, é um filme de 2 horas mais ou menos, acredito que seja isso. Vale a pena dividir em episódios e esporadicamente passar um pedacinho, mas é videografia fundamental para quem tem essa visão que você tem. Porque, assim, muito me impressionou o seu currículo em termos de... começou super cedo. Essas coisas sempre impressionam a gente, né? É um menino prodígio. Mas mais me impressiona agora, porque conversando com você, é um menino de 22 com uma alma de 30. Que você faz colocações que não são próprias aos meninos de 22 anos da tua idade, da tua geração. Você tem essa perspectiva ou eu estou falando besteira aqui? Primeiro, obrigado. E assim, a minha mãe fala que eu tenho uma alma de velho, né? Eu acho que você foi muito gentil em falar... Eu não queria usar o termo que a sua mãe usou, mas você tem uma alma de velho. É isso, de um ancião. Os meus amigos falam que eu devo ter uns 80, 90 anos. É assim. Sobre isso. eu tenho meu jeito, assim, um pouco... eu realmente... isso até eu me identifico bastante com o Pierre nesse lugar, no sentido de que, assim, eu sempre tive pouca identificação com minha geração, em determinados aspectos, claro, né? Tem coisas que eu tenho orgulho de fazer parte da geração, mas outras, por exemplo, eu gosto de ler, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim. Eu nunca fui muito de jogar videogame, de ficar muito celular, essas coisas. Sou difícil, cara, com rede social, assim, né? Eu interajo porque eu tenho pessoas muito queridas lá que me acompanham desde sempre, então, assim, é meu dever e minha alegria de poder compartilhar com essas pessoas um pouco da minha vida, mas, assim, a nível pessoal, né? Se eu tivesse que ter um Instagram, por exemplo, para minha vida, eu acho que eu não teria, porque realmente me dá... é um tempo ali, né? É demandante demais de tempo, e eu tenho o meu jeitinho, assim. Talvez eu atribua isso a ter começado a trabalhar muito cedo também. Eu creio que sim. É isso que eu ia dizer. Eu, na verdade, a despeito de não ter seguido uma carreira de proporções profissionais, né? Eu estou na arte desde muito cedo. E a nossa família tem uma tradição artística no Rio de Janeiro. Agora eu vou te contar algumas coisinhas, algumas particularidades dos Ribeiro. Os Ribeiro do Alto da Boa Vista, por exemplo, né? Ali na região da Tijuca. Eu sou primo do Marco Ribeiro, diretor de dublagem, dono da Van Mark, e ele é a voz oficial do Homem de Ferro, do Tom Hanks, do Woody, do Toy Story. Tenho primos cantores, família de dubladores, assim, de longa geração. Já tem neto de primo meu que é dublador. Meu tio foi diretor da Herbert Richards muito tempo dirigindo dublagem, hoje ele mora nos Estados Unidos, mas eu tenho percebido isso, da nossa família pelo menos, que é uma amostragem um pouco mais próxima para eu fazer essa avaliação, aqueles que se envolvem muito cedo com a arte e que tomam isso com seriedade, eles também amadurecem mais rápido, né? Amadurecem mais cedo e de certa forma se tornam até um tanto, não vou dizer intolerantes, mas exigentes com os outros, né? Do tipo, nossa... Eu já estou e eu concordo com você. Eu recebi uma proposta hoje, até compartilhei, estava gravando um programa transmitindo um programa de rádio mais cedo, e nós falamos sobre isso lá. São 5 passos, olha que interessante, para quem quer ter uma vida mais desacelerada e menos ansiosa. E são coisas que eu vou começar a praticar hoje. Eu vou parar de seguir 50 perfis no Instagram. Eu vou escolher 50 e vou paredão. Eu vou sair de 5 grupos de WhatsApp, pelo menos,
para dar um detox. Eu vou tirar as notificações do meu celular, isso é fácil. Eu vou desabilitar as setinhas azuis da leitura do Zap, porque você fica naquela. Não recebeu. Recebeu. Recebeu e não visualizou. Visualizou. Visualizou e não respondeu. É complicado, né? Isso leva a gente a um nível exponencial de estresse muito grande. E o último passo, parar de usar o celular 1 hora antes de dormir. Depois que eu li isso aqui, eu falei, gente, tem muito sentido. Eu acho que um Shabá é um dia certo para a gente começar, pelo menos, a gerir, né? Um modo de vida menos preocupante, porque o descanso não está só no trabalho, está na cabeça da gente também. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu penso muito sobre isso. Na verdade, eu acho que a maior parte do meu tempo de filosofia, digamos assim... De reflexão, né? Reflexão, ele está muito associado a bem-estar e a busca de felicidade. Até mesmo entender... eu adoro, né? Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de estudar espiritualidade, eu gosto muito de estudar essas categorias, assim. E a questão da felicidade é um tema que muito me interessa, muito mesmo, assim. Nas minhas últimas investigações, eu venho entendendo muito a felicidade sob duas óticas, assim. A primeira é a felicidade como uma consequência. Uhum. E a segunda é a felicidade como um meio. E eu acho as duas que podem super coexistir, se retroalimentam. Né? Eu acho que se a felicidade é uma consequência, a gente tem que entender qual que é o fim, né? Qual que é a finalidade. Uhum. E para mim, hoje, eu entendo que a finalidade é o propósito. Né? Então, se a gente define bem qual é o nosso propósito na vida, eu acho que se a gente vive em prol desse propósito, e a gente vai lutando pelo propósito, né? Eu acho que a consequência disso é a felicidade. Quem vai falar muito disso é um livro que eu adoro, do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que passou por Auschwitz, campos de concentração, e ele vai discursar bastante sobre esse assunto, e eu gosto muito do que ele fala. Também quem vai falar da felicidade... Ele não vai falar sobre a felicidade como consequência, né? Sim, sim. Mas só que vai falar sobre essa busca do propósito, e aí já relacionando aqui, você que é professor, né, eu acho que toda a linha do Stanislavski trouxe muito também, né, uma busca por quando você entrar em cena, você saber o porquê tá naquela cena, o que você busca naquela cena. E se a gente aplica isso numa cena, por que a gente não vai aplicar isso na nossa vida? É verdade. Todo dia eu acordo, eu tenho que saber por que eu tô vivo, e quando eu vou dormir, eu tenho que saber por que eu quero acordar amanhã. E a felicidade, sobre o outro aspecto, que é o do meio, né, eu entendo que a felicidade tem que ser uma busca constante também, para que a gente possa atingir nosso propósito. Então, assim, se a gente é como se a felicidade fosse um combustível, né? Se a gente enche o nosso tanque, né, com essa energia, a gente tem mais potência para agarrar o nosso propósito. E a consequência também é a felicidade. Então a gente fica num ciclo, né, virtuoso. Muito interessante. Quando você fala de Stanislavski, eu me lembro de algumas situações em que eu coloco em sala de aula para os alunos que viver é representar, porque são papéis, né? Eu não, em casa não falo desse jeito, né? Por favor, me passe a manteiga, né? Ok, abra a geladeira para mim agora, né? Não é desse jeito, né? Me dá a manteiga aí, né? Viu? Abre a geladeira e vê o que tem. A linguagem coloquial a gente aplica na intimidade, mas enquanto seres sociais e vivendo em sociedade, a gente está sempre representando, são N papéis, né? E a gente vai modulando isso. E você está coberto de razão, se a gente consegue aplicar isso na construção do personagem, por que a gente não consegue aplicar um tanto na condução da nossa própria vida? Você citou um autor que passou por Auschwitz, eu queria te citar um também que é a minha leitura de cabeceira. Você já leu Carta aos Judeus, de Newton Bonder, o Rabino? Se eu não me engano, minha mãe está vendo hoje esse livro. É um livreto fininho de capa amarelada, pequeno. 64, 65 páginas. Se você não tiver, depois a gente troca ideia pelo WhatsApp, eu vou te mandar um exemplar. É uma leitura leve, é uma leitura curta, é uma leitura não cronológica, você pode sortear o que você vai ler. Ele não é um livro de autoajuda, ele tem sim começo, meio e fim, tá? O Rabino ele tem uma linha de raciocínio muito clara, mas você consegue enxergar, permeado em todos os capítulos, essa busca da felicidade do indivíduo e do coletivo, né? E eu cada vez que eu leio, isso é mágico, eu vejo coisa diferente.
Então fico no compromisso, a gente vai trocar essa ideia depois nos bastidores. Se você não tiver, vou mandar um exemplar para você. Oba, Como é que um jovem ator de origem judaica vai parar na novela das 6 interpretando a versão mais nova de um ator também judeu? Como é que foi esse processo de casting para Elas por Elas da Rede Globo? Olha, tem coisas, como eu falei, que a vida é muito doida, vai levando para caminhos que a gente não planeja, e tem muita coisa que até agora eu também não entendi. Mas eu fui chamado pela produção de elenco da Globo, pela Dani Pereira, queridíssima, e aí eu fui fazer teste presencialmente lá na Globo, né, já tinha cadastro, tudo, enfim, e aí foi muito legal, assim, que depois que eu passei e eu encontrei a primeira vez a Amora Maltner, né, que é a nossa diretora artística, Sim. a Amora chegou e falou, e elogiou o meu teste, eu nunca vou esquecer, assim, como a Amora realmente confiou, então muita gratidão também. Agora, eu fico impressionado com a semelhança física entre você e Matheus Solano. Algo mágico, porque assim, a gente que trabalha com seleção de elenco, para você ter uma ideia, eu me sinto abençoado esse ano, porque eu tenho gêmeas idênticas na minha turma de teatro aqui em Piracicaba. Elas têm 8 anos, a Júlia e a Sofia. Eu até hoje não sei quem é quem. Eu mando elas virem com meias de cores diferentes na aula para eu saber, e quando elas chegam, elas fazem o credenciamento. Sofia meia rosa, Júlia meia verde. Aí dali eu levo 1h30 de aula sem me enrolar. Ou seja, é uma dádiva porque eu brinco com isso o tempo todo, né? A plateia às vezes não sabe aonde a gente se apresenta, quem é uma, quem é outra, não sabe que são duas, só vai descobrir que são duas no final, quando tem o aplauso final e o elenco de mãos dadas, então a gente brinca com isso. A direção de Elas por Elas tem que acender uma vela e agradecer todo dia, porque não teve que fazer praticamente nada. Vocês dois de cara lavada são a mesma pessoa. Assim, foi muito doido, porque eu nunca tinha pensado nisso, nem eu, nem minha mãe, nem meu pai, enfim, ninguém que convive comigo, a gente nunca tinha ouvido falar, né, na minha semelhança com o Matheus Solano. Mas desde que nasceu a novela, as pessoas estão vendo, todo mundo vem falar como realmente é parecido. Sim. Então, assim, eu também agradeço pela escolha, assim, eu realmente nunca tinha pensado. E eu acho que uma coisa que possa justificar também é exatamente a questão da origem, né? A gente vem, as famílias vêm de uma região da Europa ali muito, muito próxima. Uhum. Então, eventualmente, tem alguma semelhança por aí também. Eu vou passar para você depois o link do laboratório dos Estados Unidos, onde eu fiz o meu exame de ascendência. É super simples, eles vão mandar para tua casa um kit de coleta de mucosa da boca, você vai fazer a coletinha ali estilo CSI, coloca no frasquinho, manda de volta para os Estados Unidos. Em 40 dias sai o laudo. E se vocês dois fizerem e tiverem parentesco, as árvores vão se cruzar. E é mágico isso. Eu descobri mais de 4.500 parentes por segmento de DNA espalhados pelo globo. Tá? Eu não ganho nada para fazer propaganda para esses caras. Mas por coincidência ou não, porque eu não acredito em coincidências, essa semana o teste está com acho que 50% de desconto. Tá uma bagatela. Tá facinho de fazer, facinho de pagar. Você faz o papel de um personagem chamado Jonas, que na primeira versão, em 1982, se chamava Jaime. Eu tinha só 7 anos na época, eu assistia a novela. Obviamente eu não me lembro de muitos detalhes, porque, enfim, né, a memória da Globo é bem melhor do que a minha. Né, o CEDOC da emissora é muito melhor do que a minha cabeça. Mas eu não sei, você teve acesso à primeira versão? Te deram algum material de referência? Como é que foi a construção desse Jonas jovem e que na época era Jaime? Boa. Assim, quando a gente começou, né, a preparação para a novela, a gente teve um workshop para a gente conhecer um pouquinho da novela, da trama ali, né, da estética, da direção, dos atores, enfim, do elenco original, né, de 1982, como você trouxe. Então a gente viu ali rapidamente. Mas confesso que na nossa preparação o maior foco não foi em analisar a novela original, não foi
em ficar buscando o que a gente ia querer dali, enfim. Isso a direção, de alguma forma, os roteiristas fizeram lindamente, né? Como a novela tem muitas mudanças, né, para a atualidade, né, para 2023, da mesma forma que tem toda uma nova construção de personagens, né? As mulheres agora não ficam só em casa, trabalham também, enfim, fora de casa, né? Trabalham fora de casa também. Enfim, tem muitas variações. A gente realmente focou muito mais na preparação. Foi principalmente eu e Matheus ali, a minha preparação foi principalmente eu e Matheus, para investigar, né, quais seriam as semelhanças, as diferenças. E é importante falar das diferenças também, porque durante nosso processo, né, eu e o Matheus, a gente chegou numa conclusão de que os 25 anos que distanciam um personagem, né, o meu, da fase mais velha do Jonas, que é quando o Matheus faz, é um personagem por si só. Os 25 anos são um personagem, né? E as pessoas mudam muito. Então, assim, inclusive a gente está acompanhando agora na novela, né, que no início a gente tinha um Jonas apaixonado por Adriana, vivendo ali numa alegria muito grande. A gente vai cortar para o Jonas, né, casado com Helena, né, que, enfim, teve todo, na minha fase ainda, né, acabou que ela engravidou, enfim, teve uma traição, e aí, enfim, ele se casa com a Helena, vira uma pessoa, né, muito... Vamos usar um português claro aqui, um pau mandado. Sim, né? É verdade. E aí, e a gente tá vendo agora na novela ele se reencontrando, né? Ele voltando a ele mesmo. Então, assim, eu acho que na investigação, na verdade, as semelhanças, né, muito mais ancoradas, né, nesse momento de... É isso que a gente estava conversando aqui, dessa felicidade, desse entendimento da sua identidade, do seu eu interior, né? Então foi muito nesse caminho que a gente trabalhou. E aí, enfim, nisso a gente também combinou alguns gestos físicos que teriam a ver, enfim. Algumas coisas foram combinadas também, junto com todo o esforço de caracterização e figurino. Mas foi essa investigação para construir o Jonas. Que bacana. Você deu sorte não apenas de ser escolhido e dessa semelhança física, mas de fazer dobradinha com um cara que eu admiro muito, porque o Matheus, ele tem uma aplicação em tudo que ele faz, ele é visceral, né? Eu me apaixonei por ele quando ele foi Félix. E a minha filha caçula, a Bianca, ela era muito pequena na época da novela, né? Que ele era filho do Fagundes. E ele, enfim, ele era um monstro na primeira fase, afinal de contas ele pegou a própria sobrinha e jogou no lixo, né? Isso virou piada. Como tem a Nazaré que rouba a criança, tem o Félix que joga a criança no lixo, né? É um Herodes moderno, um faraó egípcio dos tempos atuais, né? E que no final tem toda aquela... Não sei se você assistiu, mas, enfim, a cena final vale por tudo, porque... ele se reconcilia com o pai no papel do Fagundes. O Fagundes já na velhice só conta com ele. É César o nome do personagem. César, pai de Félix, né? Inclusive, agora que me caiu essa ficha. Nome de 2 imperadores romanos. Depois eu vou pesquisar sobre isso. César e Félix. Se isso foi intencional ou foi acidental. Mas o que eu quero dizer... Minha filha virou para mim um dia e falou assim: pai, você é igualzinho o Félix. Ela falou, menos pela maldade. Aí eu comecei a prestar atenção em alguns traços do personagem, né? Esse meu jeito de falar muito com as mãos, isso é muito intenso, né? Tem gente que acha que eu estou brigando. Eu não estou brigando, né? Eu sou um pai na amplitude da minha paternidade. Se eu tenho que dar carinho, eu dou carinho. Se eu tenho que falar firme, eu falo firme, né? E talvez o Félix tenha um tanto dessa composição, mas o que me chamou mais atenção nessa composição do Matheus Solano para o personagem foi que ele soube dosar muito bem a humanidade desse personagem, né? É como eu ouvi outro dia de Eva Vilma, naquele As Vilãs que Amamos, no Viva, né? Tem mocinho que é chato pra caramba. E quando ela falou isso, eu falei, cara... Eu tomei bronca de determinados personagens que a gente não vai citar aqui, até porque a culpa nem é dos atores, né? Eles estão sob direção. Mas quando a pessoa é muito poliana, muito lollipop, eu tomo uma bronca daquilo. Às vezes me interessa muito mais que o vilão, no final,
tem uma virada, né? Mostra um quê de humanidade, como todos nós, né? A Cabala fala muito sobre essa questão do equilíbrio das forças e da personalidade, então seria um outro programa até a gente falar sobre isso aqui. Eu estou muito curioso para saber dos flashbacks. Vocês gravaram tudo e está pronto para ir para o ar? Ou você ainda é escalado para gravar cenas do passado do Jonas? Estamos todos à disposição até o final da novela. Legal, legal. É uma resposta própria de quem tem contrato, viu, produção? A pessoa, quando tem contrato, é exatamente isso. Ela é bem orientada, ela não pode dar spoiler, né? Ela fica ali que não passa uma agulha, não posso falar mais do que eu posso, mas ele corresponde ao nada a declarar nos episódios de investigação criminal. Tá certo, gostei. Menino é ético. Até porque eu fiz a lição de casa, ó. A Teresa Falcão e o Alessandro Masson, eles já declararam que a obra está aberta, ou seja, tudo pode acontecer. Quem for pro Globoplay na expectativa de antecipar os acontecimentos, entenda que é um remake na sua plenitude mais ampla. É isso ou não? É exatamente isso, né? É uma obra aberta, uma obra original também, né? Um remake, mas com bastante originalidade, com bastante contemporaneidade. Então, vamos aguardar que tem muito a acontecer. Com certeza. Olha, eu quero terminar esse nosso bate-papo evocando uma imagem que para mim foi uma das mais bonitas, e eu vou pedir para a nossa produção colocar agora na pós-produção para quem estiver assistindo em casa, né? A gente não vai ver agora, mas quem estiver em casa já vai estar vendo a partir de agora, que foi na noite de lançamento da novela, eu não sei se foi noite de lançamento ou evento de lançamento para a imprensa, aonde você e Matheus posaram com as mãos assim, numa coisa meio metafísica, tipo, passado e futuro se encontram, né? E os olhos esbugalhados. Aquilo foi ideia de quem? Foi muito espontâneo. Ele estava fotografando, a gente foi lá, eu entrei na foto também. A gente se olhou assim, a gente se estranhou. Sensacional isso. E ele começou a espelhar um ao outro. E aí eles captaram uma foto. Gente, vocês não existem. Vocês foram inventados para isso. Vocês vieram, na verdade, foram criaturas de um multiverso só para essa produção. Né? Já estamos juntando todas as produções agora. Que barato, que barato. A vida da gente é assim. Não é esfacelado, é tudo uma coisa só. Com Dani, certeza. quero te agradecer por conversar com a gente aqui no Piracult. Dizendo para o pessoal que está em casa que, se gostou da entrevista, tem muito mais no jornal. A gente preparou uma reportagem bacana. O Dani é capa nesse domingo, em que o programa está indo para o ar, do Caderno de Cultura da Folha de Piracicaba, na revista Us. Bateu um papo comigo, a gente faz aí uma retrospectiva fotográfica também dele, desde criança, com fotos pitorescas para você curtir melhor e com muito conteúdo interativo para você continuar na internet também. Como é que tá o tempo no Rio de Janeiro? Aqui tá chovendo. Olha, eu fechei agora aqui a cortina para a gente fazer essa entrevista, mas eu acho que tá sol aqui. Ó, feriadão, ontem foi feriado, hoje sim, tá todo mundo feriado. Bacana. Então, eu tô te desejando um Shabbat Shalom ensolarado, que você continue aí na força do Eterno, produzindo, criando, e espero que seja a primeira de muitas conversas, dos muitos encontros que a gente possa ter no decorrer da sua carreira. Tá bom? Pô, que alegria, foi uma grande honra, muito obrigado, muito mesmo pelo convite, pela conversa, foi deliciosa, podia continuar essa conversa por mais tempo aqui. Com certeza. Obrigado também a cada um que assistiu a gente hoje, também muito, muito obrigado. Não deixe de acompanhar a Mila no Multiverso, no Disney Plus, Elas por Elas na TV Globo, e em breve, para dar um spoiler aqui, lançando músicas também. Muito então, bom. assim, quero muito ter cada um de vocês e quero conhecer Piracicaba, que falam que se pronuncia Piracicaba, tá certo ou tá errado? Porque assim, a colonização foi norte-americana. Então o R é muito Piracicaba. Né? Tem um dicionário, tá? Um livro que a gente pode mandar de presente para ele, de Cecílio Elias Neto, Dicionário do Caipirês. Acho que é esse o título, alguma coisa nesse sentido. Vale a pena você ter em mãos, e já está feito o convite. Assim que possível, de passagem por São Paulo, passe por Piracicaba. Nós estamos a apenas 200 quilômetros da capital. Vai ser uma alegria que tomar um caldo de cana com você na beira do rio. Tá bom? Alegria toda minha. Obrigado, muito obrigado.
Beijo no coração, querido. Eu sou Maurício Ribeiro e termina aqui mais uma edição do Piracult. Você fica ligadinho conosco, não apenas na Rede Metropolitana de Comunicação, como também na nossa coluna todo domingo na Folha de Piracicaba. A gente continua se vendo por aí.